O novo ensino médio tem sido o grande tema do debate educacional do ano de 2023. Por isso, nós, do programa Residência Pedagógica, eu, professor José Guilherme, e os alunos do curso de História da Universidade de São Paulo, vamos apresentar um pouco o que está acontecendo em uma escola, a Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano. Nós vamos entender o que está mudando no novo ensino médio na prática, na vida de uma pessoa. Primeiramente, uma das grandes mudanças do ensino médio, algumas foram menos sentidas. Por exemplo, a carga horária. Hoje, a carga horária obrigatória é de 1.000 horas aula, mas na prática o Estado de São Paulo já fazia essa carga horária. Ou seja, o aluno não está ficando mais tempo na escola, não na nossa. Também o projeto de vida, que foi uma nova matéria que surgiu na escola, já existia antes. Inclusive, ela existe no ensino fundamental. A grande transformação é a flexibilização do ensino. O que isso quer dizer? Ao invés do aluno cursar as mesmas matérias os 3 anos, ele vai ter uma parte que é obrigatória de formação geral básica, que são as disciplinas tradicionais, português, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, artes e inglês. Uma outra parte, chamada itinerário formativo. Nesse itinerário, ele vai escolher uma área do conhecimento ou uma junção de duas áreas, por exemplo, ciências humanas ou ciências humanas e matemática, irá ter matérias específicas dessa área ao longo do ensino médio. Mas como isso está acontecendo na prática? Vamos pensar um aluno, o aluno Henrique. Ele está na escola estadual Maestro Fabiano Lozano. Como tem sido o primeiro ano dele? Em primeiro lugar, ele tem mais ou menos as mesmas aulas de antigamente. Ele continua tendo português e matemática no primeiro ano. Ele tem 5 aulas dessas matérias e 2 aulas de praticamente todas as outras matérias: história, geografia, sociologia, química, física, biologia, educação física, artes, inglês, projeto de vida eletiva. Menos tecnologia, que é uma aula só. Na prática, o que muda é que ele vai ter que escolher no primeiro ano o itinerário. Ele vai ter que se conhecer o que são os itinerários, quais são as opções, e ele vai se matricular no final do ano em itinerário formativo. Atenção, esse itinerário formativo é o que é ofertado pela escola. Pode ser que o Henrique tenha escolhido linguagem de matemática, mas não tem isso na nossa escola. Então ele vai para a segunda opção dele. Pode ser, por exemplo, matemática e suas tecnologias. No segundo ano, já temos algumas mudanças. Então, imagina que o Henrique escolheu o curso Ciências Humanas e Linguagens. Então, ele vai continuar tendo as disciplinas tradicionais. Português e matemática diminui um pouco, são 3 aulas. Ele continua tendo História, Geografia, Física, Química, Biologia, Filosofia, Sociologia e Inglês, 2 aulas. E uma aula de Projeto de Vida, Educação Física e Tecnologia. Somando tudo, dá 25 aulas. As outras 10 aulas são dos itinerários, ou seja, do itinerário que ele escolheu. Então, se ele estiver numa sala de ciências humanas, a matéria dele, essas matérias de ciências humanas serão diferentes de outra sala, por exemplo, matemática. Lá na nossa escola, ele tem um projeto a seguir. Cada semestre tem um projeto. No primeiro semestre, ele vai ter o projeto com tradições culturais. Então, todas as matérias que ele vai ter de itinerário vão estar relacionados ao tema tradições culturais. Isso é, atenção, no primeiro semestre. Ele vai ter 2 aulas de ressignificando a formação do povo brasileiro, 2 aulas de tradições culturais, 2 aulas de cultura e seus sentidos. Se você observar, são todos temas que ficam ao redor do tema principal, que é tradições culturais. Mas lembrando, isso no segundo ano, essas matérias elas são no semestre. No segundo semestre, ele vai ter outras matérias. Então, serão outro tema, com outras 2 aulas por semana. No terceiro ano, que tem uma transformação muito grande, ele vai ter pouca carga horária de formação geral básica. Ele vai ter 15 aulas das disciplinas tradicionais. 2 aulas de português, 2 aulas de matemática, inglês, arte e educação física, eletiva, projeto de vida e tecnologia. Todas as outras aulas serão projetos. Desses projetos, eles vão ter 2 temas, ok? Ou seja, é muita informação, são muitas disciplinas que ele vai ter no terceiro ano. E o professor? O professor hoje, o que ele está achando disso? E os alunos? O que os alunos estão achando dessas mudanças? Por isso que nós vamos ouvir agora algumas entrevistas de alunos e de um professor.
Oi, meu nome é Beatriz e eu tô no novo ensino médio no terceiro ano. Oi, eu sou a Adriele do terceiro C. Oi, meu nome é Laís e eu sou do terceiro C. Eu sou Alexandre, do terceiro A. Assim, ele é até bom, mas tem muito pouca aula de português e matemática, então não conseguimos aprender nada. Eu acho que ele foi implantado de uma maneira que não eficiente, porque nós não temos matérias básicas como biologia, história, sociologia e química. E isso não permite nós termos o conhecimento necessário para a experiência de vida, por exemplo. Eu acho a proposta interessante, mas mal executada. Ela foi implantada no segundo ano pra gente e a gente pegou o primeiro ano do ensino médio normal e aí quando a gente foi pro segundo ano a gente já pegou as matérias normais, mais o novo ensino médio. Então foi uma sobrecarga. O novo ensino médio foi uma forma muito boa, uma ideia boa do governo, só que como a gente teve uma defasagem muito grande na pandemia, isso meio que atrapalha um pouco, porque diminuiu as aulas de português e de matemática, que são as mais importantes. Também eu acho que foi implantado de uma maneira muito rápida e ineficaz, como eu tinha dito, porque nós não fomos preparados e foi realmente um susto, um impacto, porque a gente tinha acabado de sair da pandemia e no outro dia já tinha implantado um sistema totalmente diferente de ensino. Eu não consegui escolher o itinerário, até porque na hora que eu fui escolher já estava praticamente tudo preenchido e depois surgiu uma vaga para mim, o itinerário que eu queria, mas eles falaram que não ia mudar. Meu itinerário é o de humanas, eu escolhi o itinerário e caí no itinerário que eu tinha escolhido. E a oferta nessa escola eu acho até boa, porque abrange as 3 áreas de conhecimento. Eu não escolhi meu itinerário, eu tinha escolhido meu itinerário no primeiro ano e eu tinha escolhido a área de artes. E aí acabou que eu caí na de humanas e quando eu fui pedir para trocar de itinerário, a escola falou que não poderia trocar, então eu acabei ficando no de humanas mesmo. Eu gosto desse meu itinerário e acho que as propostas aqui do Fabiano até que são boas em relação aos itinerários. Eu não escolhi o itinerário que eu caí, eu tinha escolhido de artes. Eu caí no de humanas, que fala mais sobre história. Eu falei para eles que eu queria mudar de itinerário no começo do ano. Eles falaram que ia mudar no meio do ano, que podia mudar, só que até agora eles não mudam. Eles falam que vão mudar, mas não muda. A gente vai sair com uma defasagem muito grande, por exemplo, eu quero um curso mais concorrido, tenho que fazer cursinho, porque nós não aprendemos as matérias que vai cair no Enem desse ano. Eu acho que como é o novo ensino médio, esse ano deveria sim ser um novo Enem, para realmente abranger as matérias que a gente tem na escola. Para os vestibulares eu acho que não daria muito certo, porque se eu aprendo uma coisa na escola, no Enem não vai ter nada a ver. Eu acho que vai ser meio complicado, porque a gente não está tendo mais aulas de história, de geografia, de física, e isso só vai mudar em 2024. Então vai ser meio complicado fazer o Enem desse ano. Baixas, com certeza baixas, porque eu tenho que estudar fora da escola, inclusive, porque é muito ruim. Com certeza eu vou ter muita dificuldade na área de ciências humanas, então eu acho que vai ser péssimo. Eu quero mudança, com certeza, para a nova geração que vai vir, porque a gente pegou uma péssima época. O que eu quero é que revoguem o novo ensino médio e voltem a ser como era antes. Eu acho que aperfeiçoamento. Eu acho que tem como continuar desse modo, mas deixando ainda melhor. Mais aulas de português e matemática e menos projeto de vida. Meu nome é Lucas, eu sou professor de itinerário formativo aqui no Fabiano. Eu não sei nem se eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito, mas eu acho arriscado, assim, por ser algo muito novo, né? No meu caso foi todo online, né? Eu manifestava interesse nas escolas que eu tinha interesse, né? Como eu estava habilitado para escolher também os itinerários, eu também optei por selecionar os itinerários também. Não houve formação, na verdade, né?
bastante pretensioso, assim, né? E não leva em consideração se a escola tem estrutura, né, para poder proporcionar o que eles propõem para os alunos, né?